Agora nós vamos abrir o outro arquivo que a gente baixou, que é o shape que tem os dados por valores censitários, né, o valor de acordo com o censo do IBGE. Tá? Então, primeira coisa, vamos salvar esse projeto aqui que a gente já tem. Nós vamos abrir o arquivo com os setores censitários. Então, eu clico aqui, vamos procurar o shape, onde que tem na nossa pasta os setores censitários. Né? Vamos colocar aqui para informação de detalhes. Agora vamos abrir esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo com esse nome grande aqui, eles têm dado por setores censitários. Vou clicar em abrir, clicar em adicionar e fechar. Então, o que eu vou ter? Né? Se eu clicar com esse arquivo aqui e pedir para aproximar para a camada, nós vamos ter ali todo o estado de Minas Gerais, não dividido apenas por municípios e sim por setores. Se eu entro ali no meu município de Passos, né, que eu já fiz aqui, eu tenho aqui o controle do município de Passos, vê que o município de Passos ele é todo dividido. Ó. Então ele é dividido aqui em vários setores, né, de acordo com o IBGE. O IBGE dividiu para fazer a sua pesquisa populacional. Então nós temos esses valores aqui, desses polígonos divididos. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou analisar que informação que eu tenho nesse meu shape, na minha tabela. Então eu abro a tabela de atributos. Olha só como ela é pesada para abrir, porque tem muita informação. Então aqui eu tenho os códigos, o tipo do meu setor, se ele é rural ou urbano, né? Nome de cada um dos bairros, isso aqui a gente vai utilizar para dividir o município de Passos em bairros, né? Então são vários códigos, né? Então tudo isso aqui é informação que eu tenho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar só o município de Passos, né? Então prestem atenção que tem um campo aqui, ó, chamado nome do município. É esse campo aqui que eu vou utilizar para separar só o município de Passos. Então, o que eu tenho que fazer? Selecionar primeiro e depois salvar essa seleção com um outro nome. Então, olha só, essa mesma ferramenta aqui que eu usei, de uma expressão para seleção, ela está aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, nós vamos selecionar só os setores censitários dentro de Passos. Eu venho aqui nos campos e valores que tem aqui na minha tabela. Aqui, nome do município, ó, eu posso clicar 2 vezes que ele já aparece na minha expressão. E aqui, se eu clicar em único, ele vai aparecer o nome de todos os municípios. Então, vamos procurar aqui Passos. Está aqui. Né? Então, aqui, ó, em nome do município, eu clico em igual. E agora eu clico 2 vezes em Passos. Ele vai selecionar os municípios, os setores que tem, que são de Passos, né? Que tem ali na tabela o nome do município de Passos. Clico em selecionar feições. Agora eu clico em fechar. Vamos fechar essa tabela aqui também. Olha só, o que está amarelo aqui é o que está selecionado. Né? Então, se eu quero separar isso aqui num arquivo, né, num outro arquivo shape, é só clicar aqui, exportar, salvar só as feições selecionadas. E aqui está como shapefile. Qual que é o sistema de referência que eu quero? Isso aqui é importante, tá? Eu quero salvar como 31983. E eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, de passos setores. Ok? Passos setores, clico em salvar, clico em OK. Então tá ele lá. Se eu vier aqui ocultar tudo e selecionar só o passos setores, é o que ele está lá. Eu posso dar um zoom nele, clicando com o botão direito e pedir para aproximar para a camada. Tá aí os meus setores. Tá? Agora nós vamos usar um campo para separar a área urbana de área rural em Passos. Se eu clicar com o botão direito e ir lá na minha tabela, eu vou ver que tem um campo aqui, ó, escrito tipo. Ele separa o que é urbano do que é rural. Né? Então nós vamos utilizar ele para separar a área urbana da área rural de Passos. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir por aqui ou eu posso ir também por essa ferramenta aqui. E nós vamos selecionar os campos cujo tipo, já clico 2 vezes, ele vai para cá, é igual. Né? O tipo aqui, ó, o que ele tem de valores únicos? Rural e urbano. Então o tipo é igual a urbano. Então eu clico em selecionar as feições. Aí eu clico em fechar.
Então já está selecionada aqui a minha área urbana. Então vou clicar com o botão direito em exportar, em salvar feições selecionadas como, e eu vou chamar esse arquivo de Passos Urbano. Clico em salvar, clico em OK. Pronto, está ele lá. Se eu pedir para ocultar todas as camadas, eu clico em Passos Urbanos e está lá. Né? Então aí eu já deixo um exercício para vocês agora, né? Separar as áreas rurais, criar um arquivo aqui com as áreas rurais. Né? Então vocês vão seguir o mesmo procedimento, né? E na hora de selecionar, em vez de selecionar urbano, você seleciona rural e depois salva essa feição selecionada como passos da área rural. Então fica aí esse exercício para vocês. Agora nós vamos fazer um outro processamento aqui que é interessante também, é que cada setor desse aqui, ele tem na minha tabela de atributos um bairro atribuído. Né? Então você vai ver aqui, ó, que tem aqui o nome do bairro. Aqui eu estou falando só de Cidade de Passos. Né? Então, esses bairros aqui, é claro, eles foram definidos pelo IBGE. Eles não são necessariamente iguais aos bairros separados aí, ou definidos aí pela prefeitura, né? Mas eles já me dão uma noção ali desses nomes, uma boa noção de como é que está a divisão de passos por bairros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agregar esses valores de bairros. Né? Então, por exemplo, aqui ó, tem o Califórnia, né? 4 setores correspondendo ao bairro Califórnia. Então, eu vou agregar isso aqui num polígono único. Né? Então, tem duas formas de eu fazer isso. Se eu precisar de valores de população, alguns outros valores, eu posso unir esses setores num polígono único e calcular a média. Agora, nesse momento, a gente não vai se preocupar com essa média, né? Que é uma coisa que a gente vai ver depois. Agora, vamos só nos preocuparmos com a agregação desses setores num polígono único. Né? Então, para essa agregação, eu vou usar a ferramenta Dissolve, mas quando eu precisar calcular a média, né, de outros campos que eu preciso de média, eu vou calcular o Dissolve com uma estatística. Então agora só para a gente ver como funciona essa ferramenta. Então aqui eu tenho vetor, né? Aqui em geoprocessamento eu tenho dissolver ou dissolve. Eu clico em dissolver. A minha camada de entrada vai ser o Passos Urbano, né? E aí eu digo que eu quero dissolver qual campo. Né? Então eu quero agrupar esses meus polígonos aqui, eu quero agrupar de acordo com qual campo? Eu quero agrupar de acordo com bairros. Então eu posso clicar aqui e eu vou dizer que é o nome do bairro que ele vai ser utilizado para agrupar esses polígonos. Eu clico em OK. Né? Eu vou salvar no arquivo. Vou salvar como Passos, bairros. Clico em salvar. E aí eu clico em executar. Clico em fechar. Olha só, aqui eu já tenho Passos bairros. Ó, né? Vê que ela é diferente dos setores? Se eu clicar aqui e desabilitar, vai aparecer só o de Passos Urbano. Olha só, o passo de urbano é bem mais dividido, porque ele é dividido por setores censitários. Se eu clicar aqui, eu agrupei por bairros. Como diz, bairros de acordo com a divisão do IBGE, que não necessariamente corresponde aos bairros definidos oficialmente pela prefeitura. Isso aqui também foi feito em 2010, né? Mas isso aqui para mostrar para vocês como funciona essa ferramenta de Dissolve. Agora, o que eu posso querer aqui também? Apresentar o nome dos bairros. Né? Para apresentar o nome dos bairros, eu tenho que utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é a de rotulação da camada. Então, eu clico nesse ABC. Aí, agora, qual a camada que eu quero rotular? É essa camada bairros. Não rotular? Não, eu quero mudar isso aqui. Eu vou pedir para colocar rótulo simples. E aí ele vai me pedir qual camada que você quer apresentar esses rótulos simples. Eu quero apresentar a camada nome de bairro. Aí ele vai começar a aparecer os nomes dos bairros aqui. Né? Aí eu clico em Apply. Às vezes nem precisa clicar, eu só fecho aqui.
e está aí, né? Então aqui eu tenho a noção dos nomes dos bairros em Passos, certo? Isso aqui já me dá uma ideia aí de como eles estão distribuídos. Pessoal, outra coisa que pode acontecer também é você receber um arquivo com pontos, com coordenadas geográficas de alguns pontos. Isso pode vir de GPS ou de algum outro equipamento. Então tem um exemplo aqui, né, que eu passei para vocês também junto aos arquivos, um arquivo com pontos de latitude e longitude. Né? Ele é um arquivo que tem 3 pontos, né, com valores de latitude e longitude. Vê que ele está em coordenadas geográficas, não está em UTM, e tem um sinal de negativo, são valores negativos, né? Então, essa aqui é uma simbologia. O valor negativo indica que é sul, né? A latitude é sul, e a longitude, o valor negativo, indica que é oeste. Então, esses 3 pontos aqui estão dentro de Passos. Vamos tentar importar eles para dentro do Quantum GIS. Então, deixa eu fechar aqui no Quantum GIS. Para eu importar arquivos, pessoal, ou tabelas, enfim, eu vou utilizar essa vírgula aqui, ó, tá? Então, adicionar uma camada de texto delimitado. Eu vou clicar nessa vírgula. Aqui eu vou procurar o meu arquivo, que está lá dentro da nossa pastinha. Então, lá em Passos, né? Eu vou ter a nossa pastinha com esse arquivo TXT, então, um arquivo de pontos. Eu vou clicar em abrir. Aqui ele já vai começar a me abrir, ó. Tá? Veja que ele está com o primeiro ponto aqui como se fosse o nome do campo. Isso aqui não pode, né? A gente vai ter que configurar isso aí. Então, a primeira coisa, ó, qual que é o formato do arquivo? Qual que é o delimitador que ele está usando? Ele está usando o ponto e vírgula para delimitar? Não. Nosso arquivo, a gente viu que ele está usando uma vírgula só para delimitar. Então, vou tirar isso aqui e colocar isso aqui. Ó, ele já separou em 2 colunas, né? A primeira, a coluna da latitude, e segundo, da longitude. Mas ela ainda está aqui o nome do campo como um ponto, né? Vamos ter que tirar isso aqui. Opções de gravação e campos. Aqui que está. Primeiro, o registro tem nome de campos? Não, você viu que o nosso arquivo já era um arquivo direto. O primeiro registro não era nome dos campos, já era as coordenadas do ponto. Então, vou tirar isso aqui. Aí, olha só. Aí eu tenho aqui, ó, os 3 pontos, né, separados em 2 campos. Um ponto de coordenada latitude e outro ponto da coordenada da longitude. Vocês sabem, né, que a latitude ela varia em relação ao Equador. Então essa latitude aqui, ela varia para cima e para baixo. O eixo que varia para cima e para baixo é o eixo Y. No caso da longitude, a longitude varia em relação ao meridiano de Greenwich. Então ela varia ou para leste, ou para oeste, ou para a direita, ou para a esquerda. Então isso aqui vai constituir o nosso eixo X do mapa, tá? Então a latitude em distância em relação ao Equador vai constituir o nosso eixo Y e a longitude vai constituir o nosso eixo X. Então eu tenho que configurar isso aqui, ó. Definição da geometria. O que vai ser o campo do eixo X? Vai ser o campo do field 2. Esse aqui vai representar meus valores de longitude. O campo do eixo Y, eles são os valores de latitude, que vai ficar como field 1, certo? Então temos aqui as coordenadas do ponto, alguma configuração de camada, projeção. Vamos configurar o nosso sistema de projeção. Como ele está aqui em coordenadas geográficas, nós vamos utilizar os sigas geográficos, ó, que é esse 4674. Né? Você vê que esse aqui não é coordenada UTM, é coordenada geográfica. Nós vamos, né, colocar como se ele fosse o SIGAS ou o WGS84, que é comum em GPS. O importante é que ele esteja em coordenadas geográficas. Esse 4674 é o SIGA 2000 para geográficos. Aí você adiciona, clique em fechar e está lá nossos pontos. Ó. Nós temos 3 pontos aí no município de Passos. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode ver aonde que esses pontos caíram numa imagem. A gente pode colocar uma imagem de fundo no QGIS aqui, com uma imagem de satélite de fundo. Né? Tem algumas imagens já disponíveis.
Para isso, nós temos que instalar esse complemento de imagens. Então, nós temos que vir em complemento, gerenciar e instalar complementos. Então, ele vai abrir aqui, ó, a janela com todos os complementos e nós vamos instalar um dos complementos muito utilizados aqui, que é o Quick Map Service, tá? Então aqui, ó, no Quick Map Service, nós vamos pedir para instalar complemento. Bom, depois dele instalado, ele vai aparecer aqui, né? Como o complemento instalado. Então, eu fecho essa janela. Então vai abrir para mim aqui um menu web. Eu vou lá em Quick Map Service, vamos procurar o Google e vamos clicar em satélite. Olha como embaixo vai aparecer a minha imagem de satélite do Google, certo? Então agora eu quero ver o que está embaixo. Então vamos pegar esse shape aqui dividido em bairros de passos e vamos colocar só o limite, né? Vamos tirar o preenchimento dos polígonos. Eu vou colocar com o botão direito em propriedades. Aqui o preenchimento simples, o tipo de camada, eu quero só um contorno de linha simples. Posso aumentar um pouquinho a largura desse contorno aqui, clicar em aplicar e ok, né? Vou tirar esse aqui que estava embaixo, pronto, ó. Agora eu tenho aqui os meus bairros, né? Uma imagem de fundo, eu vou saber onde que vai cair cada um desses pontos que eu coloquei, né? Então aqui eu tenho uma praça central, aliás, aqui é a Igreja da Penha, né? No bairro da Penha aqui. Um outro ponto aqui ele cai na Praça Central, né? E o terceiro ponto nosso aqui, ó, ele caiu nas piscinas aqui do Siri, né? Então aqui a gente tem, né, a nossa descrição desse mapa dividido em bairros, né, pontos de GPS que foram levantados e nós inserimos no mapa. Eu posso colocar aqui também os dados de hidrografia, né, que é aquela pasta que a gente baixou sobre os cursos d'água do Rio Grande. Então vou vir aqui, vamos procurar lá dentro do nosso diretório de trabalho os cursos d'água da bacia do Rio Grande, sempre procurando o shape aqui, abrir, aplicar, fechar. Então olha lá, agora eu tenho aqui, ó, eu posso usar essa ferramenta aqui para mover o meu mapa, né? Tem aqui todos os cursos d'água da nossa região. Vou mudar isso aqui de cor, em propriedades. A cor da minha linha, eu vou colocar ela em azul escuro. Azul escuro, aplicar e ok, né? Então nós temos aí o nosso mapa de passos divididos em bairros com alguns pontos de GPS e com a hidrografia.